FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia. Estamos começando o Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó. Lembrando que esse programa vai ao ar todos os sábados às 7 da manhã até às 8. Você que está chegando tomando seu chimarrão, seu café, fique conosco. Hoje vamos falar um assunto bem legal. Nossa live já está no ar, aqui direto na Rádio Chapecó. Você também pode participar pelo telefone. Lembrando que esse programa está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC, pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E esse programa tem o objetivo de trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e da codificação espírita para que juntos possamos compreender e conversar um pouquinho. Nesta manhã de sábado, dia 2 de novembro, não poderia ser diferente, vamos falar um pouquinho sobre a morte na visão espírita. Se alguém tiver interesse em casa e gostaria de se aprofundar no assunto, né, no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, questões da 320 a 329, aborda sobre a morte na visão espírita. Nós convidamos todos que nos acompanham a entrar também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e compartilhar o nosso material, ver os programas anteriores e os próximos que irão ao ar. Neste sábado, para a gente conversar sobre esse assunto, nós contamos com os nossos queridos amigos Hermínio e Rafa lá do Bezerra. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mona Lisa, bom dia, Hermínio, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Mona Lisa, bom dia, Rafael, bom dia ao nosso operador de mesa e a todos os que nos ouvem. Antes de entrarmos propriamente no nosso assunto, vamos pedir uma pequena licença para registrar o agradecimento aos nossos queridos apoiadores, anônimos, e voluntários, mas em especial a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Voltamos, você está acompanhando o programa Hora Espírita e hoje vamos abordar a morte na visão espírita. O segundo dia de novembro é tradicionalmente destinado às comemorações do Dia de Finados, tradição antiga, presente em várias civilizações e que demonstra o sentimento inato de que algo sobrevive à morte física. Para os adeptos da doutrina espírita, esse algo a mais que sobrevive ao fim do corpo físico é o espírito. Mas como a doutrina espírita entende o Dia dos Mortos, Dia dos Finados? De que forma nossos entes queridos sentem o nosso amor, a nossa saudade? Será que nossos amores estão lá nas lápides do cemitério ou onde estão? Como homenagear nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual? E é sobre isso que nós vamos conversar. Fique conosco, mande sua mensagem, seu recado, nós já estamos acompanhando a live. E para começar a conversa, vou pedir para o Rafa. A morte ainda, Rafa, é um grande enigma para a maioria das pessoas que causa medo, angústia. Tem uns que dizem assim, não vou falar da morte, que isso atrai. Por que o homem tem tanto medo da morte? Primeiro a gente pode dizer que a gente fala muito pouco disso, talvez nesse sentido que se cause esse medo, esse pavor. Mas, de certa forma, o entendimento que a morte, com ela tudo termina, digamos assim,
que tudo se finda e nada tem depois, né, dessa nossa vida, digamos assim, no plano material. Então, o medo se dá dessa compreensão que tudo acaba, né? Então, se tudo acaba, você tem o desconhecido. E desconhecendo, né, a sobrevivência, digamos assim, da alma, né, do espírito, você acredita-se que o nada existe depois, né, dessa passagem. De certa forma, ele é um medo natural, porque também a gente tem um instinto de conservação, né, de preservação do corpo, que nos mantém, né, distante de situações de perigo, né, onde a gente possa até mesmo causar antecipadamente, né, essa morte, né. Então, de certa forma, é um medo natural. Quando ele passa dessa naturalidade, ele pode até ser patológico, né, porque tem gente que acaba exagerando nesse sentido. Mas isso tudo, né, esse pavor, essa angústia do medo, isso vem muito do materialismo, né, que todos nós ainda vivemos nessa crença de que depois da vida aqui que a gente está se beneficiando, né, desse momento, não há mais nada. Então, à medida que a gente vai conhecendo, que a gente vai nos abrindo, digamos assim, a uma religiosidade, a uma espiritualidade, esse medo vai acerenando. Porque tanto o espiritismo, o próprio cristianismo em si, né, ele que é, né, o espiritismo que é o cristianismo redivivo, ele tem a crença na continuidade da vida. Não nesse corpo material, mas na sobrevivência da alma sendo aquilo que a gente é, né? Nós nos transformamos depois dessa existência. Então, quando a gente vai nos dando a condição de aprender, de se deixar entender que a religiosidade nos dá a condição de acerenar, às vezes, esse medo, essa angústia de que não existe o nada, a gente sobrevive a essa matéria, tudo vai dando um sentido e esse medo vai deixando de existir. Então, Jesus deu inúmeros exemplos de que a vida continuaria. Ele veio mesmo, né, demonstrar, né, que por mais que às vezes tenha um outro sentido, existe a sobrevivência do corpo após a morte. Então, é nesse sentido que esse medo causa essa angústia, talvez o desconhecimento. E o Espiritismo é uma ótima ferramenta para a gente entender de onde viemos, por que estamos aqui, por que iremos, né, ter outras existências. Então, prova e comprova a continuidade da vida. Então, isso nos deixa mais seguro perante a morte, que é apenas um período de transição, né? E essa transição às vezes causa essa angústia, mas na certeza, né, que a vida continua e temos inúmeras experiências pela vida, a gente vai acalmando o coração e consolando às vezes essas nossas angústias e medos de morte. Muito bem, Rafael. No aspecto também do que algumas crenças propalaram, muitas pessoas têm medo do que vão encontrar depois, em razão da ameaça do fogo do inferno e que aquilo seria eterno, né? E que o Espiritismo também diz que não existe, que existem estados, mas que são estados transitórios, que tudo faz parte de uma evolução. E, segundo lugar, esse medo patológico que algumas pessoas têm, ele é um medo terrível, porque as pessoas muitas vezes, quando estão sob esse medo, deixam de viver por medo de morrer. Não viajam porque acham que vai acontecer um acidente, não fazem
coisas um pouco mais desprendidas ou até com um pequeno risco, sob o medo de vir a morrer. Então, realmente, quem tem esse medo precisa tratar. E como o Rafael disse, né? O Espiritismo é uma ótima maneira de compreender isso e ir se libertando do medo. Eu sempre digo que o Espiritismo nos capacita para que a gente vá resolvendo nossos próprios problemas de uma forma muito natural. Então, já que está com a palavra, né, Hermínio, como é que a doutrina espírita compreende esse dia em especial, o dia dos finados, dia 2 de novembro? O que acontece no plano espiritual? Como é que funciona? Não é porque o Espiritismo crê e sustenta a sobrevivência do espírito sobre a matéria e que o Espiritismo acha que a morte do corpo físico seja uma ruptura sem importância. Não. Toda ruptura é dolorosa para os familiares, para os amigos. É aquela partida por um longo tempo, aquela separação por um longo tempo que deixa saudades, muitas vezes aquela pessoa que parte, principalmente quando parte prematuramente, ainda tendo compromissos familiares severos, como filhos pequenos, a falta que aquela pessoa vai fazer. Então, o Espiritismo, ele não tem ele não permite, digamos assim, esse medo, essa visão fatalista, mas ele considera, sim, a morte um evento importante. E é um evento, como o Rafael disse, de transição. Mas, para todas as crenças, ou para a maioria das crenças, este dia 2 é reservado à homenagem mais intensa aos entes queridos que nos precederam nessa passagem. E é o dia que as pessoas mais intensamente, então, voltam sua lembrança, aqueles que se foram, elevam orações, o que é muito importante, expressam sua saudade. Então, como nós vamos ver adiante, nas próximas questões, isso também é positivo para os espíritos que sentem as nossas vibrações, as nossas ideias, quando nós nos ligamos pelo pensamento a eles. Entretanto, esse dia de homenagem, esse dia de expressão de saudade e oração, também tem que ter um certo cuidado para não expressar desespero, porque os espíritos que já partiram, tal qual sentem o nosso carinho, o nosso amor, as nossas orações, sentem também esse desespero. E muitas vezes esse desespero pode atraí-los a uma faixa vibratória que eles já haviam conseguido superar nesse período de perturbação, que é o período do desencarne, da desencarnação. Então é um dia realmente para lembrarmos das coisas boas que aquele ente querido fez, do papel importante que teve em nossas vidas, de expressar nossa gratidão pelo quanto fez por nós, pelo quanto nos oportunizou. E, assim, volto a dizer, a oração, ela não deve ser só no dia dos finados, mas no dia dos finados é o dia com maior intensidade. É o dia que a gente concentra mais, é o dia mais concentrado dessas lembranças, dessa expressão de gratidão, de saudade e de oração para o encaminhamento daquela pessoa, o seu prosseguimento na escala da evolução. Isso que o Hermínio falou, quem gostaria de estudar, ler, o livro Céu e Inferno, na segunda parte, se eu não me engano, é 62 ou 72 manifestações de espíritos. E curioso, quando a gente lê o Céu e Inferno, é que todos os irmãos que se comunicam, a primeira coisa que eles pedem ou agradecem é a prece. Que foi a prece realizada pelo familiar, por um ente querido, por alguém que gostava dele, que fez com que
ajudasse ele no plano espiritual a despertar, a prosseguir, a se libertar. Então, todos, é muito impressionante, leio, né, todas as manifestações, todos os depoimentos, no final, eles sempre dizem, se não fosse a sua prece, eu vim agradecer a prece. Então, a prece é uma arma que a gente tem muito poderosa. E o Rafa vai falar sobre isso agora, né? Só pontuando que o livro Céu e Inferno diz exatamente que não existe o inferno e não existe o céu como normalmente é apregoado, que existem estados de evolução da alma e lugares vários que são melhores ou piores, mas todos transitórios, todos temporários. Isso que o Hermínio comenta sobre a questão do desespero, eu acho que é muito importante a gente ressaltar. Não é errado, e eu acho que tem que se viver o luto. Né? Ele é uma forma positiva, às vezes, de você extravasar aquele sentimento, né? O chorar, o sentir, né? Que é uma ruptura, né? daquele laço que às vezes a gente não consegue ver fisicamente, né? Mas, de fato, a dor ela vai existir para todas as religiões. Todos vamos sentir essa dor da saudade, esse sentimento que vai durar um certo período. É isso que a gente tem que entender. Quando ele se alonga demais, que já prejudique a existência aqui nos dois lados, né? Isso já começa a ser prejudicial. Então, não que o Espiritismo vai nos deixar mais frio, né? Com relação à morte, mas, acima de tudo, ele vai tirar esse desespero, porque ele consola justamente pelo fato de que a vida vai continuar nos dois planos, nos dois lados, tanto para aqueles nossos entes queridos que estão, né, no plano espiritual, como para nós que aqui estamos e precisamos continuar as nossas existências. E nesse sentido, eu estou gostando dessa... Então, eu vou prolongar um pouquinho. Nesse sentido, a gente vê também o sentimento de revolta, às vezes, né, Sim. Rafael? Revolta com Deus, revolta com a vida. Pessoas que têm, assim, digamos, 5 filhos e, infelizmente, e com dor, sim, perdem um filho, mas aí se anulam para a vida, inclusive abandonando afetivamente os outros 4 filhos. Sim. Né? Então, isso é uma falta de compreensão. E um outro sentido que gostaria de citar, que a gente vê com frequência e até, assim, vê com um certo lamento, mas nos meios de comunicação, uma pessoa com 90 anos parte, que foi uma pessoa importante, aí está lá uma perda irreparável. O que isso significa? Não é que aquela pessoa não tenha sido importante, não é que vai deixar saudades, mas viveu a plenitude. Cumpriu a sua parte. Então, como se aquela pessoa não estivesse sujeita à lei natural da morte. O Sêneca dizia assim, que se acontece com alguém, pode acontecer com qualquer um. E a gente sabe, né? E a gente sabe. A nossa morte ela está planejada a partir do momento que a gente nasceu. Exatamente. No livro Consolador, acho que é a questão 146, pergunto para Emmanuel assim, se todas as mortes são planejadas. E ele responde que todas, que ninguém morre antes do tempo, exceto o suicídio, né? Mas todas estão planejadas. Todos nós, quando retornamos a este corpo, ganhamos um corpo, retornamos a esse planeta, a gente tem um tempo de durabilidade. É como se fosse a bateria, né? Exatamente. Bateria. E muitas vezes nos comovem com mais ênfase as mortes prematuras. Mas mesmo assim está dentro de um planejamento divino e por uma causa superior, que aquela pessoa precisava cumprir, que os familiares que estavam todos envolvidos aí na relação afetiva precisavam passar por essa situação para cumprir uma etapa de evolução. Então, tudo está dentro do planejamento de Deus. A partir do momento que nós tivermos uma fé intrépida, o medo sumirá totalmente, porque a gente vai realmente colocar nas mãos de Deus isso e compreender que tudo está para um plano melhor e maior. para nós. Maior. Inclusive, essas mortes prematuras tem uma evocação de um rapaz no Céu e Inferno, nos Espíritos Felizes. Ele tinha 18 anos, estudava, era um rapaz muito inteligente, mas ele tinha uma doença. E ele desencarna, então,
com 18 anos. E os pais não se conformavam, dizendo, por que estudou tanto, perdeu tudo, né? Então Kardec faz a evocação e o espírito então vem detalhar que estava planejado, que ele não podia permanecer mais tempo aqui porque era assim que tinha que ser. E que para ele foi uma dádiva, porque se ele permanecesse mais tempo, ele ia se comprometer com outras coisas e ia se desviar do caminho. Quem nos escuta esses depoimentos, também um livro muito bom é O Correio do Além, do Chico Xavier, que vai dar depoimentos verídicos de irmãos que desencarnaram lá do plano espiritual, dando detalhes para a família, que era o tempo, como é que estão. Então, é um assunto bem legal que conforta o coração da gente. Porque, às vezes, quem está nos escutando, né, precisa de um conforto. E nós estávamos falando, Rafael, sobre a sensibilidade, sobre o sentimento. O Hermínio já deu uma pincelada. Como é que funciona isso? Eles captam, a gente emite essas energias, como é que funciona? Emmanuel tem uma frase, né? Vou citar duas aqui. Uma de Emmanuel, né, que era o mentor espiritual do Chico Xavier, que ele diz que não há ruptura de laços entre os que se amam, no infinito do espaço e na eternidade do tempo. Chico também dizia que a saudade é uma dor que fere os dois mundos, né? Ou seja, sem dúvida nenhuma, eles continuam vivos e sentem as nossas, os nossos sentimentos, as nossas saudades, né? O nosso afeto, o nosso carinho. Então, o que nos liga é o pensamento, como o Hermínio falou. É a nossa ponte de ligação e ela é que, como a gente comentou, a própria prece ainda está como sendo ela, né, essa ponte de fortalecimento, e assim que se dá essa comunicação, ou seja, do sentimento em que esse afeto os fortalece, né, os faz lembrar, também o contrário, como o Hermínio comentou, pode também prejudicá-los, né? O sentimento de revolta, o desespero, sentimento de apego, né? De desespero sobre aquelas situações, como dissemos, que não temos o que fazer. Se está nos desígnios de Deus, a gente não pode, na verdade, às vezes, se revoltar, né? Tudo tem uma explicação, tudo tem um planejamento, tudo tem um período. E aí que a gente tem que entender que se nós estamos sentindo tanto a parte positiva do amor, da saudade, eles também sentem, e a questão negativa, eles também se perturbam. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa forma de lembrá-los, né? Então, que lembremos os fortalecendo, né? Enviando esses pensamentos, esses sentimentos, essas energias para que se fortaleçam, para que sigam o seu caminho, que aqui também as coisas irão se ajustar, nós também iremos continuar as nossas existências e quem sabe lá no futuro, né, adiante, todos iremos nos reencontrar, né? Então isso que o Espiritismo nos fala, comenta e temos que levar em prática, né? Um dos problemas que a gente sabe que existe é que a pessoa que parte, principalmente se for o arrimo da família, se for uma pessoa, ele também parte preocupado com aqueles que ficam. Sim. Certo? Então é muito importante dizer, olha, se você tem que partir, se você teve que partir, vai, segue teu caminho que nós aqui vamos ficar bem. É tranquilizá-lo a respeito disso. Em outubro do ano passado, uma minha irmã com 62 anos, em 3 meses ela adoeceu e desencarnou. Mas ela estava lá na UTI, em estado de coma já há alguns dias, e os médicos já haviam feito várias expectativas anteriores que ela não passaria daquele dia. Eu tinha estado o fim de semana lá e um dia a minha irmã, outra, me ligou. Disse, olha, a médica falou que se tem alguém que ela gostaria, embora estando em estado de coma, que viesse novamente, que venha, porque, né, é importante. Aí fomos lá, eu e uma sobrinha que também é espírita, e falamos
com essa minha irmã que estava lá na UTI em estado de coma. Olha, se você precisa partir, vai tranquila. Nós vamos continuar sendo uma família, cuidando uns dos outros, vai ficar tudo bem, não se preocupe, você vai ainda nos reencontrar em outro lugar. Naquela noite ela desencarnou. Pode ser coincidência? Pode, mas pode ser que ela estivesse preocupada com aqueles que ficariam. E precisando, talvez, dessas palavras. Precisando dessa liberação, de certa forma, porque eles também. Então, como o Rafael disse, se você começar a expressar por que nos deixou, por que agora estamos aqui sofrendo, né? Obviamente que aquele espírito que já está preocupado com aqueles que ficam, não vai conseguir se encaminhar, ser acolhido, não vai conseguir seguir sua trajetória, porque está preso aqui a muitos lamentos, né? Há muito sofrimento. Então as pessoas, embora a gente repita que toda ruptura causa dor e é normal e até tem que se viver essa dor, mas as pessoas têm que entender que, primeiro, não podemos ensinar a Deus como as coisas funcionam. Sim. Deus é que está no controle de tudo. Ele nos alcança no seu tempo, né? Exatamente, e o que ele está fazendo é para o nosso bem. E segundo lugar, né, como também dissemos, que todos teremos que partir, uns um pouco antes, outros um pouco depois, mas é um fato. Porque ninguém foge. Ninguém foge. Exatamente. É incontornável. E a gente sabe, tem a certeza do amparo também da espiritualidade para essa família. Sim. Tanto para aqueles que foram, para aquela família também que ficou. Entendendo, né? Como o Hermínio diz, às vezes as dificuldades, né? Às vezes as pessoas se desesperam pela questão material, às vezes financeira, mas tudo dentro que a providência possa amenizar. Então, tudo, às vezes é uma porta que se fecha, outra que se abre. Então, a gente tem que confiar, né, nesses desígnios de Deus, porque as coisas vão se ajeitar, tanto para o lado de lá como para o lado de cá. Só esclarecendo, Rafael, no caso da minha irmã, aí muitas pessoas podem perguntar assim, mas como é que ela ouvia se estava em estado de coma? O corpo está em estado de coma, mas o espírito está aí, ouvindo, captando as sensações do ambiente. Só tanto que há relatos daquele experiência quase morte. Isso aí, que eles relatam exatamente tudo que ocorreu, né? Isso é bem importante. A nossa amiga Giovana Copani está falando assim, ó, na minha visão, o cemitério nada mais é que o lugar que enterram nossos entes queridos, mas lá não encontramos nada deles. Acredito que esteja em nós, em espírito e principalmente dentro dos nossos corações. E essa vai ser a questão. Hoje, nesse dia, os nossos entes queridos estão lá no cemitério, Hermínio? Não. O que está lá são os despojos do corpo físico, né? Ou seja, o cadáver nas suas várias etapas de decomposição. Mas, se nós formos lá no cemitério e invocarmos em pensamento, o espírito poderá comparecer lá para essa homenagem, assim como compareceria num outro local se marcássemos um encontro por pensamento. O pensamento é o WhatsApp, né? Entre os vivos e os mortos. É isso aí. Então, se você, por exemplo, se sente melhor indo ao cemitério fazer essa homenagem, sem problemas. Lá, inclusive, está uma concentração maior de pessoas nessa mesma vibração. Então, possivelmente que até gere uma energia maior de atração dos espíritos que estão sendo homenageados. Mas se você fizer na sua casa, no seu escritório, em outro local, o momento de pensamento intenso, o momento de pensamento concentrado, certamente que o ente querido vai captar isso e vai estabelecer esse elo de comunicação no sentido de receber essa tua mensagem, essa tua oração, tudo isso. Então, é igual, por exemplo, a pessoa que precisa acender uma vela para fazer uma oração. Não é necessário, mas não tem nada de errado também acender uma vela. Se a vela me ajuda a me concentrar, pois que seja acesa a vela. Seja com vela, né? Não há problema nenhum, né? Assim como, por exemplo, a gente é da fé espírita, mas se uma pessoa for em qualquer outra igreja
fazer uma oração concentradamente, essa oração também será recebida, né? Então, o pensamento, em qualquer local onde esteja, ele consegue transpor qualquer distância para atingir aquele destinatário daquela oração, daquele pensamento, daquela expressão de saudade. Por isso, outra vez, né, Rafael? Cuidado com os pensamentos de revolta e desespero, porque não há distância para o pensamento alcançar o seu destinatário. Eu queria citar um caso de Chico, né, que serve para a gente refletir sobre essa questão, às vezes, né, do cemitério. A gente entende e compreende a situação, às vezes, das crenças das pessoas, às vezes, que precisam estar no local lá, né, para fazer as suas homenagens, e hoje, principalmente. Mas Chico comenta que uma família, né, num acidente de um jovem que perdeu a vida prematuramente, o pai e a mãe, naquele desespero, procuraram Chico, né, depois de um tempo que não estavam conseguindo, né, viver. E já tinha passado um tempo, e lá, em Uberaba, já era na época, né, Chico, com a família presente, fazia aquelas reuniões onde as cartas, né, às vezes apresentavam, muitas vezes apresentavam o consolo. E lá, nesse momento, o filho, em espírito, comunica-se, né, com a família, né, então recebeu a oportunidade de transmitir a mensagem, e o relato dele era muito impactante, porque, resumindo, ele disse: Pai, o amor aqui continua, e saiba você, eu sei que toda a noite você vai na minha lápide, no cemitério, e fica lá dormindo naquele ambiente, mas saiba que toda vez que você vai lá, eu vou em casa cuidar da mãe. Olha só. Então, para a gente refletir daquilo que a gente está, às vezes, fazendo, aquilo que a gente está sentindo, como a gente está vivenciando esse momento. Então, é algo muito, muito forte, assim, que entende que a vida deles continua, e eles sentem tudo aquilo e se preocupam, que a gente está aqui emanando, né? E se preocupam com nós. Então, por isso que a gente também dá essa oportunidade a eles seguirem, como a nós mesmos também aqui seguirmos as nossas existências, né? Isso aí muito forte. Me lembra um relato do Alberto Almeida, que recebeu um casal que tinha 2 filhos. O mais velho tinha morrido de acidente, e o casal, assim, realmente anulou a vida. E ele, então, foi entrevistar, né? Ele é médico, o Alberto Almeida, queria fazer, sei lá, o casal foi pedir ajuda, então foi fazer toda aquela entrevista. E ele pediu o que aconteceu, o pai e a mãe falaram: nós perdemos um filho, e viu o desespero do pai e da mãe, terminou a conversa, e depois virou para o filho e disse assim: e você? O guri respondeu, que já estava com 16 anos: eu perdi meu irmão, mas também perdi meu pai e minha mãe. Então, a vida deles tinha parado. Isso que o Hermínio falou é uma coisa muito importante. Dói perder alguém, muito, mas a gente tem que pensar nos nossos que estão ao redor, que precisam da gente, que ainda precisam do nosso amor, do nosso carinho. E é isso que Deus conta conosco aqui, e que aquele que partiu também gostaria, que nem o Rafa contou. Né? Que a gente se preocupe com quem está. É uma tristeza? Sim, mas vai passar, e esse reencontro vai acontecer futuramente. Mas a minha responsabilidade de continuar aqui, olhando por quem está ao meu redor, é importantíssima. Se quem está aqui ainda não partiu, é porque ainda tem o que fazer. Exatamente. Aquele que partiu já concluiu aqui, embora parta prematuramente, é a sua parte. Então seria igual assim: alguém concluiu o seu trabalho e foi para casa. Bom, porque ele foi para casa, eu também não vou mais trabalhar. Vamos revoltar. Vamos revoltar. Mas só gostaria de também contar um fato que o Raul Teixeira, numa palestra dele chamada Por que Sofremos, e é muito interessante, está no YouTube. Se alguém quiser vê-la, vale a pena. Raul Teixeira conta, Raul Teixeira é um palestrante espírita, que estava lá no centro espírita do qual ele participa, e chegou uma senhora lá, chorando e gritando durante toda a entrevista dela, o atendimento fraterno, dizendo que a filhinha dela, de 2 anos, havia falecido há 1 ano, e que ela passava o dia assim,
gritando, chorando. Aí o Raul Teixeira viu que ele ia ter que ser muito incisivo com ela, para causar um choque nela. Disse, mas então a senhora não ama a sua filha? Como não? Estou aqui gritando há 2 anos, há 1 ano. Ele daí disse, mas se a sua filha estivesse dormindo ali no quarto ao lado, a senhora estaria gritando, fazendo todo esse alvoroço? Não, porque daí iria acordar. Pois bem, ela está lá na espiritualidade e também precisa descansar, precisa fazer as suas coisas, seguir o seu caminho, e a senhora está aqui gritando, atrapalhando o encaminhamento dela, atrapalhando a sequência da vida espiritual dela. Então, se a senhora ama a sua filha, pare com isso, porque está prejudicando-a muito intensamente. Claro que foi uma abordagem muito severa, porque ele viu que aquela situação precisava de um estado de choque para reverter-se. Mas então, nosso ente querido, se estivesse ali dormindo lá, nós estaríamos gritando, chorando, etc. Não. Só porque ele foi para o mundo espiritual, não podemos fazer essa interferência negativa que vai prejudicá-lo e também vai nos deixar doentes. É isso aí. Isso é bem importante. Não está no script, mas vamos conversar um pouquinho. E quando a gente passa para o outro lado, deixamos esse corpo e o espírito segue, que modificação tem? É para mim? Pode ser para os dois. Há alguma modificação? Porque às vezes as pessoas pensam muda, assim, né? Nossa, virou anjo, né? Será que muda? Tem essa Ninguém modificação? Ninguém muda. Então a gente continua plenamente aquilo que a gente é. Igualzinho. Né? A natureza é um exemplo, ela não dá saltos, né? Então essa transformação, ela não vai transformar, né? Essa questão de que se existe um céu a gente vira anjo, isso não existe, né? Então o nosso estado de consciência atual vai permanecer. Às vezes, como o Hermínio comentou, que a gente tem esse estado de perturbação, ou seja, é um sono mais profundo que às vezes vai um certo tempinho para que a pessoa se desperte, né? Acorde no plano espiritual, lá seja acolhido, lá seja, né, amparado. Então é tudo isso que a gente tem que entender, mas não vai perder a consciência daquilo que ela é, dos seus gostos, das suas tendências. Então, por isso que o Espiritismo sempre fala que a imortalidade é algo que a gente vai ter que conviver com isso. Só perde o corpo. Só perde o corpo. É exatamente o que o Rafael nos anunciou aí. Depois nós falaremos sobre o pilar da reencarnação, que é um pilar importante, mas nós vamos evoluindo passo a passo. E cada vez que desencarnamos, nós despertamos lá no mundo espiritual com as nossas virtudes, com os nossos defeitos ainda. Buscando os mesmos vícios. As pessoas buscam os mesmos vícios, eram viciosas, tudo isso. Então, a pessoa não vira nem anjo nem demônio, naquela visão de céu e inferno de algumas religiões tradicionais, né? Então, a pessoa continua no seu estado tal qual desencarnou e vai esperar uma nova oportunidade para reencarnar, para evoluir. Ou pode evoluir lá também no mundo espiritual, porque lá também existem atividades. Mas, novamente, o Raul Teixeira, nessa palestra, ele diz assim, que muitas pessoas vão lá reclamando porque desencarnou uma pessoa boa. Né? Era uma pessoa tão boa, por que morreu? Aí ele diz assim que quando desencarna uma pessoa boa, os familiares não precisam se preocupar. Porque sabe que aquela pessoa, né, vai desencarnar e vai estar num bom lugar até vir para a próxima encarnação. Agora, quando é uma pessoa viciosa que desencarnou, aí existem motivos para mais orações, né? Mais orações, porque possivelmente essa pessoa vai passar por momentos assim mais delicados nessa transição até a próxima oportunidade de reencarnação. A gente tem que entender, e a gente vai demorar um pouco para entender, que só morre bem quem vive bem. Né? Porque a nossa vida aqui, física, hoje eu estou construindo o amanhã e o meu plano espiritual. E às vezes esse bem, sabe um pouquinho, Nora? Não é de satisfação, de prazeres, de ociosidade, né? Então é isso que a gente tem que entender. É o bem no caminho do bem, né? Ser uma pessoa boa,
caridosa, amável. Aliás, uma vez perguntaram para a Emmanuel, através do Chico, qual que era o objetivo da gente reencarnar? Por que a gente tem que voltar tantas vezes? E o Emmanuel respondeu o seguinte, que o único objetivo da alma voltar à carne é fazer o bem. O único. Aí a gente pergunta assim, a gente fica assim, mas como a gente se desvia, né? Como a gente se distrai nesse mundo? Porque às vezes a gente passa a encarnação toda trabalhando, mas a gente não faz o bem. Não faz o mal, que também não, mas também não faz o bem. Então, mas não fazer o mal não significa o cumprimento. Exatamente. Por quê? Porque se o objetivo é fazer o bem, quando você não faz o bem, você está automaticamente desperdiçando. Mas já é um passo, né? Como o Hermínio sempre comenta, né? Aquele que já não faz o mal já andou, já evoluiu, né? Então, talvez em outras encarnações ele vinha praticando sempre o mal. Talvez na existente ele já não está praticando o mal. Ele só pensa. Ele já é melhor do que está fazendo o mal, exatamente. Né? Sim. Mas o objetivo final é nosso. É o bem. É o bem. Praticarmos o bem. E como há uma movimentação aqui, né? Nesse dia, Rafa, lá no plano espiritual também ocorre essa movimentação. Os espíritos se preparam para esse dia? Exatamente, sim. Como a gente comentou que é o pensamento que nos liga, e nós sabemos, né, que às vezes tem aquelas pessoas que têm as suas crenças e entendem que esse dia, né, diante do plano material, é o único que a gente pode homenagear esses seres que se foram. O próprio plano espiritual aproveita-se da lembrança, né, desses seres que aqui ainda permanecem, que muitas vezes esquecem durante o ano inteiro, mas lembram no dia de finados. Então, há uma movimentação muito grande do plano espiritual que às vezes se concentra nesses ambientes onde, né, nos cemitérios, nas sepulturas, onde há ali a oração, onde há a lembrança com carinho, há o afeto, há todo aquele cuidado. Mesmo que de forma material e naquele momento só, eles se aproveitam também muitas vezes até para vir até esses ambientes para, como um mérito às vezes, né, ter aquele momento, por mais que a gente não os veja, eles têm aquela presença ali em função, né, de matar a saudade. Então o plano espiritual os libera para poder ali estar naquele momento ali em que há um pensamento mais acentuado, digamos assim. E onde também nós aqui, de repente, estamos mais propícios, mais abertos, fazendo uma prece para que a energia... Isso. Mas eu tenho um amigo, e até mando um abraço a ele, o Írio Grolli. Ele já é aposentado e tal, e ele disse assim que parou de ir no cemitério, quer em finados ou quer nos enterros, etc. Porque quem não é visto não é lembrado. Gostei. Sim. É isso aí. Então, por um lado é bom, né? É o medo da morte que a gente é o medo da morte. Mas ele fala de bom humor. Sim. Isso é uma piada. Vamos dar um bom dia para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Quero agradecer a companhia, as mensagens. Estão gostando muito do programa. São 7h46. Vamos pedir novamente uma pequena licença para ouvir o recadinho do nosso querido patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Voltamos, você está acompanhando o programa Hora Espírita. Hoje estamos abordando a morte na visão espírita. Eu diria que um dos principais pilares da doutrina espírita é a imortalidade da alma. E nesse dia nós não poderíamos deixar de abordar sobre esse tema, esse pilar tão importante da doutrina espírita, né, Hermínio? Sim. Nós já falamos bastante aqui, mas é algo que precisa ser reforçado. Em primeiro lugar, a morte não existe. Eu vou esperar a vida eterna. A vida eterna já começou. No momento que você foi criado por Deus,
como espírito, a tua vida eterna já começou, tá? Então está em curso. Não deixa para aproveitar e fazer o bem só quando você estiver no mundo espiritual, porque, como nós dissemos, aqui o bem, as reencarnações são para objetivar a prática do bem. Então, o que o Espiritismo relata sobre a existência do espírito? O espírito é criado por Deus simples e ignorante, mas destinado à perfeição. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, e todos cumprem essa caminhada. Até mesmo os espíritos hoje mais elevados, os espíritos puros, passaram por todos esses estágios de aperfeiçoamento que são as sucessivas reencarnações, certo? Por quê? Porque Deus, sendo bom e justo, não iria privilegiar alguém, dizer, não, esse eu vou criar já perfeito, esse não vai sofrer nada, vai ser bom já de início. Não existe isso. Os espíritos são criados todos iguais por uma questão da justiça divina e seguem essa trajetória. Então, nas muitas e muitas encarnações que nós já passamos e tantas outras que nós iremos passar, em cada qual nós cumprimos uma etapa. Alguns conseguem caminhar mais rapidamente, né, decidindo pelo livre-arbítrio a fazer melhores escolhas, a deixar de praticar o mal. Outros demoram um pouco mais ou são mais distraídos, andam assim, não querendo se comprometer muito com as coisas, mas todos chegarão à perfeição. Todos chegarão. A diferença é que alguns chegarão antes e outros demorarão mais. Quanto mais demorar, mais sofrimento haverá. Por quê? Porque nós começamos nos mundos de mais sofrimento e vamos evoluindo para os mundos de menos sofrimentos e depois de mais alegria e felicidade. Então, se eu me demorar mais no mundo de provas e expiações, como é o caso hoje do planeta Terra, obviamente que eu vou sofrer por mais tempo. Agora, se eu acelerar a minha evolução, me empenhando em fazer o bem, me empenhando em viver de forma a respeitar o próximo, o direito do próximo, certo? Combatendo orgulho, combatendo a vaidade, o egoísmo, eu vou chegar primeiro. Por consequência, eu vou ficar menos aqui, né? No mundo de provas e expiações. Então, a imortalidade da alma, para nós espíritas, é uma questão absolutamente certa. E todos os relatos, através das psicografias recebidas por Chico, recebidas por todos os médiuns, capitaneados por Kardec na composição das obras básicas, nos dão relatos e relatos Sim. das diversas existências. E tem um caso, inclusive, a provar a sobrevivência da alma e a questão das reencarnações. Aconteceu alguns anos atrás e teve uma divulgação até na imprensa, que um menino de 5, 6 anos, ele insistia com os pais que ele tinha vivido numa outra cidade, num outro local e numa outra família, pouco tempo antes. Havia desencarnado e então reencarnado lá nessa família que atualmente estava. E os pais, a princípio, não deram a mínima, né? Fantasia de criança e tal. Mas de tanta insistência, acabaram levando o menino onde ele dizia que havia vivido. E ele encontrou a casa. Era um comércio, um pequeno comércio, certo? E lá ele reconheceu a viúva, que fora sua mulher, nessa encarnação imediatamente anterior, certo? Que lá estava. Reconheceu outras pessoas. E disse como fora a sua morte, né? Parece que foi um assalto e que ele teria sido assassinado lá nesse pequeno comércio. E aí, por fim, ele disse, só que na época esse balcão que está aqui estava lá. Né? Estava lá, mais próximo da porta. Então isso prova realmente o pilar da reencarnação. E são inúmeros os detalhes, relatos. né? O livro do Ian Stevenson tem, acho que é mais de 1000 casos que ele relata. Isso. Né? Então, são muitos os casos que provam essa imortalidade e especialmente o pilar da reencarnação. E o pilar da reencarnação é um pilar essencial,
Por quê? Porque ele nos explica todas as questões das diferenças sociais, Sim. da doença, da saúde, da pobreza, da riqueza, que acontecem para cada um em encarnações sucessivas, para que cada um possa viver essa experiência, ok? E até mesmo o pilar da reencarnação explica essas situações de passagens, ou seja, assim, do desencarne. O porquê do desencarne em certas circunstâncias, né? Nas dificuldades, aquelas provações que existem para o espírito, né, que passou aquela situação, mas também para os familiares, para aqueles que estão, né, em torno daquela situação. Então, é só com a reencarnação que a gente consegue explicar situações que às vezes acabam com a família, às vezes não dão o prosseguimento necessário, porque houve às vezes uma morte prematura, uma doença inesperada que levou aquele ente querido. Então, não continuam as suas vidas, né, por causa daquela situação, mas que só a reencarnação lá no futuro, né, no plano espiritual, vai ser explicado o porquê daquilo aconteceu. Então, nos serve de consolo esse entendimento que nos possibilita essa fé com um raciocínio melhor, né? A própria forma da morte, como essa pessoa irá desencarnar, né, Rafael, é muito interessante. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela quando fez o seu projeto para esta reencarnação, ela já admitiu uma forma para ela resgatar algo do passado. E é o caso do Batomushi, aquele barco que naufragou no Réveillon, lá no Rio de Janeiro, que uma psicografia relatou, então, o porquê aconteceu daquela forma. Todos os que estavam a bordo daquele barco haviam sido piratas, saqueadores, incendiários em encarnações passadas. E se reuniram nesta. E eles fizeram um resgate temático, né? Através do naufrágio, vendo os fogos de artifício, que significava o fogo dos canhões, né? Que eles usavam em encarnações passadas, nessa condição de piratas e saqueadores. Né? Enfim, era algo planejado com o consentimento daqueles espíritos que estavam lá para esse resgate, para limparem essa página que havia de horror praticado nas existências passadas. Bem, a gente está chegando ao final, mas tem mais uma perguntinha que nós podemos aqui que eu acho bem importante. Nós devemos nos preparar para morrer? Sem dúvida, eu acho que todo dia é um preparo para a nossa morte, né? Para esse período de desencarne, de passagem, que é praticando bem, né? Como a Mona nos comentou, a nossa consciência é o nosso advogado perante, né, essa imortalidade que a gente desfruta, né? Então, se somos espíritos imortais, toda a nossa existência, né, tanto aqui como no plano espiritual, vai ser reflexo das nossas escolhas, das nossas atitudes, daquilo que a gente está entre nós cultivando, né, cultivando as nossas virtudes, né, o nosso bem proceder. Então, vivemos, né, para que a nossa passagem seja a melhor possível, né? Como o Hermínio disse, né, com as pessoas boas não precisa se preocupar. Então, que façamos o bem, cultivamos, né, as coisas... O desapego, que é uma coisa muito importante, né? Útil da vida, né? Porque a questão material, ela é... Transitória, ela é um momento, ela é um aprendizado para que a gente possa levar, de fato, os tesouros, né, que Jesus comentou, né, que não enferrujariam, né, que não... Onde está o nosso coração, né? Essa é a pergunta que a gente tem tesouro. que fazer. É importante tomar consciência disso. Isso. Por quê? Porque se nós não sabemos onde queremos chegar, nós não vamos saber o caminho a tomar. A partir do momento que nós temos a consciência de que estamos aqui encarnados para fazer o bem, para nos melhorarmos, para evoluirmos, quando nós não estivermos fazendo o bem, nós vamos nos sentir desconfortáveis, né, Rafael? É o objetivo das existências, né? Estou perdendo tempo, Isso. né? Vou ficar para trás. E recebi essa oportunidade de reencarnação e não estou aproveitando.
Então, realmente, fazer o bem. Claro, não é preciso, por exemplo, você sacrificar tudo. Nós precisamos dos bens materiais na proporção correta, nós precisamos das amizades, nós precisamos do lazer. É uma forma de equilíbrio, de nós mantermos uma saúde psicológica, mental e até física. Mas não esqueçamos do objetivo principal, tá? Porque a única coisa que ultrapassa a alfândega do túmulo são as nossas aquisições, boas e ruins, os nossos defeitos e as nossas qualidades adquiridas. A única coisa que vai conosco, este será o nosso patrimônio a transmitir, a transferir para lá. Então, esse preparo vai da nossa consciência despertando que estamos aqui de passagem, que a gente possa viver bem, amando, dando o nosso melhor. Quando a gente, eu sempre digo assim, eu lembro do Chico que ele diz que quando a gente deve passar, quando a gente passa, né, no trabalho, na família, onde for, que a gente leve perfume, não deter fogo. Porque quando a gente desencarna, as pessoas, né, sintam saudade, pô, aquela era uma pessoa legal. Porque hoje a gente pode fazer uma reflexão, se eu partisse, será que eu ia deixar saudade ou iam dizer... Né? Isso é bem importante. Muitas dívidas. Muita confusão. Ia ser muito briguento, né? Mas estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer ao Rafa, ao Hermínio. Muito obrigada pela participação. Querem deixar uma mensagenzinha? Dá tempo ainda. A mensagem é que nesse dia de hoje, né, os nossos seres queridos, amados que partiram, vivem, né? Que possamos lembrá-los com esse sentimento de amor, né, com uma prece de fortalecimento, entendendo que a vida continua no lado de lá, continua aqui e que sempre vai existir o momento exato de nos reencontrarmos. Com muita propriedade, Rafael, só acrescentando o seguinte, se você tem curiosidade, se você sente medo, começa a fazer umas leituras a respeito. Eu sempre digo que nós respeitamos todas as religiões, todas elas são muito úteis, todas elas têm seus fundamentos. Mas o Espiritismo, para mim, é uma questão muito lógica. Começa lá pelo Livro dos Espíritos e pelo Evangelho segundo o Espiritismo. A lógica que existe em perguntas e respostas no Livro dos Espíritos é algo fantástico. E eu sempre digo que o Espiritismo ele nos capacita. Sim. Ele nos torna capazes de, sem qualquer imposição, pelo convencimento natural, pela lógica natural, de nós irmos resolvendo os nossos problemas. Não ficarmos sempre dependendo dos outros resolver nossos problemas. Nós resolvermos nossos problemas e, com isso, irmos nos libertando de toda essa parte que muitas vezes nos aflige, nos tortura, e também nos sentirmos desconfortáveis em praticar o mal. Isso. Toda vez que a gente vai pensar em praticar o mal, se sente desconfortável. Opa, então vamos praticar o bem. Então, fazendo isso, com certeza, nós conseguiremos chegar lá no lugar dos homenageados, no dia 2, quando for nossa vez, né, com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade, deixando mais saudade, né? Isso aí que é importante. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos, em ótima semana. E nós vamos nos despedindo e até o próximo sábado com mais um Hora Espírita. Hora Espírita.